Boa noite a todos. Peço ao primeiro secretário, vereador Márcio Lopes, que faça a chamada dos vereadores. Vereador ausente, vereador Wallace Rodrigues Souza. Havendo número legal, declaro aberta a 26ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no dia 27 de junho de 2023, e sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convoco o servidor Alex Tivani para fazer a leitura do expediente e do objeto da convocação. Parecer relator da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 35/2023. Ementa, dispõe sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Origem, Poder Executivo Municipal. Relatório, presente projeto visa estabelecer diretrizes para a elaboração do orçamento de 2024. As diretrizes gerais precisam ser elaboradas com consonância com o plano plurianual e deve compreender as metas e prioridades da administração pública municipal, propondo alterações na legislação tributária e previsão de aumento de remuneração, de reposição salarial, criação de cargos, admissão de pessoal e reestruturação do plano de cargos e salários. A competência e a iniciativa do projeto estão corretas, eis que se trata de uma matéria de interesse público nos termos do artigo 131, inciso 2º, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal de 1990 e atendendo às exigências da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Por apresentadas emendas ao projeto pela relatora ad hoc da Comissão de Finanças desta Casa de Leis, objetivando a adequação do texto legal às normas disciplinares da Lei Orgânica Municipal. Vejamos. Emenda modificativa 1, altera o artigo 1º, aditivando os incisos 9, 10 e 11, enumerando os incisos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, passando a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1º, o orçamento do município de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 2024, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivando prioridades e metas estabelecidas nessa lei, compreendendo metas anuais, prioridades da administração municipal, a estrutura do orçamento, as diretrizes para a elaboração do orçamento do município, do regime de execução obrigatória das programações orçamentárias e das programações incluídas ou acrescidas por emendas. Das programações incluídas ou acrescidas por emendas individuais, por emendas de bancada, nos termos dispostos no parágrafo 9º, 11 e 12 do artigo 166 da Constituição. As disposições sobre a dívida pública municipal, as disposições sobre despesas com pessoal, as disposições sobre a alteração da legislação tributária e as disposições gerais. Emenda modificativa número 2, altera o artigo 23 a seu parágrafo único, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. As emendas individuais apresentadas pelos parlamentares ao projeto de lei orçamentário serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior, devendo a metade deste percentual ser destinada às ações de serviços públicos de saúde, e as emendas de bancada apresentadas pelas bancadas ao projeto de lei orçamentário serão aprovadas no limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior. Parágrafo único. É obrigatória a execução orçamentária e financeira prevista no caput deste artigo, devendo seguir as regras contidas junto ao artigo 131-A da Lei Orgânica Municipal, bem como os artigos 166, parágrafo 9º, 11 e 12 da Constituição Federal. Emenda aditiva número 3. Aditiva-se parágrafo único do artigo 39, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Os projetos e atividades criados e inseridos na Lei Orçamentária Anual através de emendas impositivas individuais e de bancada deverão ser inseridas no plano plurianual através de alterações legislativas de autoria do Poder Executivo com protocolo no prazo de 15 dias de vigência da Lei Orçamentária Anual. Emenda modificativa número 4. Altera o artigo 40, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 40. Fica o Poder Legislativo e o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no limite de 30% do total de despesa fixada em seu respectivo orçamento para reforçar a dotação que se tornarem insuficientes, podendo, para tanto, utilizar os recursos definidos nos termos do artigo 7 e 43, parágrafo 1º da Lei número 4.320/64, dando Poder Executivo imediato conhecimento ao Poder Legislativo com cópia do decreto executivo de suplementação. Emenda modificativa número 5. Altera o artigo 49 ao 56 e os capítulos 6, 7, 8 e 9, e aditivo os capítulos 10, 11 e 12, passando a vigorar com as seguintes redações. Capítulo 6.
do regime de execução obrigatória das programações orçamentárias. Artigo 49. A administração pública municipal tem o dever de executar as programações orçamentárias por intermédio dos meios e das medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Parágrafo 1º, disposto no caput. Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabelecem metas fiscais ou limite de despesas e não impede o cancelamento necessário e abertura de créditos adicionais. Não se aplica nas hipóteses de impedimento de ordem técnica devidamente justificado. Aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias no âmbito orçamentário fiscal e da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, entende-se como programação orçamentária o detalhamento da despesa por função, subfunção, unidade orçamentária, programa e ação e subtítulo. Parágrafo 3º. O dever da execução ao que se refere no caput deste artigo, do parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição Federal, corresponde à obrigação do gestor de adotar as medidas necessárias para executar as dotações orçamentárias disponíveis, nos termos do disposto do parágrafo 2º, referente às despesas primárias discricionárias, inclusive aquelas resultantes de alterações orçamentárias e compreende a realização do empenho até o término do exercício financeiro, exceto na hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, em que deverá ser realizado até o término do exercício financeiro subsequente, observando os princípios da legalidade, eficiência, de eficácia, da efetividade e da economicidade. A liquidação e o pagamento admitida a inscrição em rezas a pagar, regulamentado em ato do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 4º. O empenho abrangerá a totalidade ou a parcela da obra que possa ser executada no exercício financeiro ou dentro do prazo de validade dos restos a pagar. Artigo 50. Para fins dispostos do inciso 2º, parágrafo 11 do artigo 165 do parágrafo 13 do artigo 166 da Constituição Federal, entende-se como o impedimento de ordem técnica a situação ou evento de ordem tática ou legal que obsta ou suspende a execução da programação orçamentária. Parágrafo 1º. O dever da execução das programações estabelecidas no parágrafo 10 do artigo 165 e no parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição Federal não impõe execução de despesas no caso de impedimento de ordem técnica. Parágrafo 2º. São consideradas hipóteses de impedimento de ordem técnica sem prejuízo de outra posteriormente identificada em ato do Poder Executivo Municipal. A ausência de projeto de engenharia aprovado pelo órgão setorial responsável pela programação nos casos em que for necessário, a ausência de licença ambiental prévia nos casos em que for necessária, a não comprovação por parte dos estados ou do Distrito Federal ou dos municípios quando o cargo de empreendimento após a sua conclusão da capacidade de aportar recursos para a sua operação e sua manutenção, a não comprovação de que os recursos orçamentários e financeiros sejam suficientes para a conclusão do projeto ou da etapa útil, com funcionalidade que permita imediato usufruto dos benefícios pela sociedade, a compatibilidade com a política pública aprovada no âmbito do órgão setorial responsável pela programação, a incompatibilidade do objeto da despesa com os atributos da ação orçamentária e dos respectivos subtítulos, e o impedimento cujo prazo para superação inviabilize o empenho dentro do exercício financeiro. Artigo 51. As justificativas para a inexecução da programação orçamentária primária discricionária serão elaboradas pelos gestores responsáveis pela execução das respectivas programações nos órgãos setoriais e nas unidades orçamentárias e comporão os relatórios de prestação de contas anual do Poder Executivo. Capítulo 7º. Das programações incluídas ou acrescidas por emenda. Artigo 52. Para fins dos dispositivos dessa lei e na Lei Orçamentária de 2023, entendem-se como programações incluídas ou acrescidas por meio de emendas aquelas referentes às despesas primárias discricionárias. Artigo 53. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa e observando os limites da Constituição, os limites constitucionais das programações decorrentes de emendas individuais e de emendas de bancada. Parágrafo 1º. Considera-se equitativa a execução das programações que observe critérios e objetivos imparciais, independentemente da sua autoria. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput compreende cumulativamente o empenho de liquidação e o pagamento
observando os dispostos do parágrafo 18, artigo 166 da Constituição Federal. Parágrafo 3º, se for verificado que a reestimativa da receita e das despesas poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nessa lei, os montantes de execução obrigatória das programações poderão ser reduzidas até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas primárias discricionárias. Parágrafo 4º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 e 12 do artigo 166 da Constituição Federal não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica, hipótese em que se aplicará o disposto nos artigos 39 e 40. Artigo 54. As emendas individuais e de emendas de bancada somente poderão alocar recursos para programação de natureza discricionária. Artigo 55. Observando os dispostos nessa seção, os procedimentos e os prazos referentes às programações decorrentes de emendas serão definidos por ato próprio do Poder Executivo Municipal, no prazo de 45 dias, contando da data de publicação da Lei Orçamentária de 2023. Capítulo 8. As programações incluídas ou acrescidas por emendas individuais ou por emendas de bancada nos termos do disposto nos parágrafos 9, 11 e 12 do artigo 166 da Constituição. Artigo 56. Em atendimento aos dispostos no parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição Federal, com o fim de viabilizar a execução da programação incluída por emendas individuais e emendas de bancada de execução obrigatória, serão observados os seguintes procedimentos e prazos. Artigo 1º, 15 de janeiro de 2023, para que os autores de emenda individuais e de emendas de bancada indiquem beneficiários e ordem de prioridade por meio de ofício na mesma diretora ao Executivo Municipal, por meio de ofício da mesma diretora ao Executivo Municipal. Parágrafo 2º, até 25 de janeiro de 2023, para a divulgação dos programas por meio de publicação em sítio eletrônico oficial da Prefeitura e para dar ciência, solicitando aceite das emendas por meio de ofício dos autores das emendas aos beneficiários. Até 5 de fevereiro de 2023, para que os beneficiários enviem ou aceite ou recusa por meio de ofício ao Executivo Municipal, ao qual deverá ser protocolado no setor de protocolo da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. Até 25 de fevereiro de 2023, em caso de recusa ou perda de prazos por parte dos beneficiários para o remanejamento das propostas com indicação de ordem de prioridade e ofício dos autores das emendas aos beneficiários para que envie ou aceite ou recusa por meio do ofício ao Executivo Municipal, ao qual deverá ser protocolado no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. Até 25 de março de 2023, para envio das propostas e planos de trabalho, a qual deverá ser protocolado pelos beneficiários no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, até 30 de abril de 2023, para que o Poder Executivo avalie as propostas e planos de trabalho protocolados pelos beneficiários e oficialize mesmos com parecer relativo à aprovação ou ajustes necessários. Em caso de aprovação, desde já poderá proceder com a convocação dos beneficiários para a formalização dos instrumentos de parceria para recebimento dos recursos provenientes das emendas. Em se tratando de impedimento insuperável, o Poder Executivo deverá notificar o Poder Legislativo Municipal para os autores das emendas indicarem o seu respectivo remanejamento. Até 30 de maio de 2023, para que os beneficiários encaminhem os ajustes necessários quando houver, a qual deverá ser protocolado por meio de ofício no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, para o Poder Legislativo indicar ao Poder Executivo Municipal o remanejamento das emendas com impedimento insuperável quando for o caso. Até 30 de junho, para que o Poder Executivo proceda à reanálise das propostas e planos de trabalho ajustados protocolados pelos beneficiários e oficialize os mesmos com parecer relativo à aprovação ou rejeição por impedimento de ordem técnica e prazo final para que o Executivo encaminhe projeto de lei com remanejamento indicados pelos autores das emendas com impedimento. Até 15 de julho, para a publicação das rejeições por impedimento de ordem técnica das propostas apresentadas. Até 30 de julho, para a convocação dos beneficiários para a formalização dos instrumentos de parceria
para recebimento dos recursos provenientes das emendas remanejadas, até 28 de dezembro de 2023 para transferência dos recursos provenientes das emendas aos beneficiários ou remanejamento conforme parágrafo 4º do artigo 42 da presente lei. Caso haja necessidade de limitação de empenho e pagamento em observância aos dispostos do parágrafo 18 do artigo 166 da Constituição Federal, os valores incidirão na ordem de prioridade definida pelos autores das emendas. Parágrafo 2º, na abertura de créditos adicionais não poderá haver redução do montante de recurso orçamentário destinado na lei orçamentária e nos seus créditos adicionais por autor relativo às ações de serviços públicos de saúde. Emenda modificativa aditiva 6. Altera o artigo 59, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 59, os tributos cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pelo Código Tributário Municipal, pela UFM, exceto o IPTU, e poderá ser corrigido por índice diverso, conforme previsão do Código Tributário Municipal. Emenda modificativa aditiva 7. Remuneram-se os artigos 49 ao 56, em 57 ao 74, que passa a vigorar com as seguintes redações. Capítulo 9, das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 57. A Lei Orçamentária de 2024 poderá conter autorização para a contratação de operação de créditos para atendimento das despesas de capital, observando o limite de endividamento de até 50% dos exercícios correntes líquidos apurados até o final do semestre anterior à assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF. Artigo 58. As contratações de operações de crédito dependerá de autorização de lei específica. Artigo 59. Ultrapassando o limite de endividamento definido na legislação pertinente e, enquanto pendurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através de limitação de empenho e movimentação financeira. Capítulo 10. Das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 60. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão, em 2024, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir e aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma da lei, observado os limites e as regras da LRF. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes deste ato deverão ser previstos na Lei Orçamentária de 2024. Artigo 61. Ressalvada a hipótese de inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos poderes de 2024, Executivo e Legislativo, não excederá em percentual a receita corrente líquida os limites prudenciais de 51,30% e 5,70% da receita corrente líquida. Artigo 62. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quanto às despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20 da LRF. Artigo 63. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem o limite estabelecido: eliminação de vantagens concedidas a servidores, eliminação das despesas com hora extra, exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão e demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 64. Para o efeito dessa lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição de servidores de que trata o artigo 18 da LRF, a contratação de mão de obra cuja atividade ou função guardam relação com a atividade ou função prevista no plano de cargos da administração municipal ou ainda atividade proposta pela administração pública municipal, desde que em ambos os casos não haja a utilização de materiais ou equipamentos de prioridade do contrato ou de terceiros. Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimentos de materiais ou utilização de equipamentos de prioridades do contrato ou de terceiros, por não caracterizar a substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesas que não o 34
outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização. Capítulo 11. Das disposições sobre a alteração da legislação tributária, artigo 65, o Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária, com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses beneficiários ser considerados no cálculo do orçamento da Receita e ser objetivo de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro do exercício que iniciar sua vigência nos 2 subsequentes. Artigo 66. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Artigo 67. Os tributos cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pelo Código Tributário Municipal FM. Artigo 68. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constando no orçamento da Receita somente poderão entrar em vigor após a adoção de medidas de compensação. Capítulo 12. Das disposições gerais. Artigo 69. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 15 de outubro de 2023, prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que apreciará e devolverá para a sanção até o encerramento do período legislativo anual. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste artigo. Se o projeto de lei orçamentário for rejeitado integralmente ou parcialmente pelo Legislativo, ficará o Poder Executivo autorizado a executar a proposta orçamentária do exercício imediatamente anterior ao da proposta rejeitada. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2024, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Artigo 70. Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos motivados por insuficiência de tesouraria. Artigo 71. Os créditos especiais extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 72. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 73. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 74. Revoga as disposições em contrário. Assim, após a análise da supracitado projeto, tendo como base os elementos formais e legais, o voto é pela aprovação da matéria na forma emendada. Sala das Comissões, 29 de maio de 2023, Aldir Maria Calimã, relatora ad hoc. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex Tivani. Em única discussão, a emenda modificativa número 1, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que altera o artigo 1º, aditivando os incisos 9, 10 e 11, renumerando os incisos 5, 6, 7 e 8 em 8º, 9º, 10º e 11º do projeto de lei número 35 de 2023. Emenda em discussão. Emenda modificativa / aditiva número 1 em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Emenda aprovada à unanimidade. Em única discussão, emenda modificativa número 2, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que altera o artigo 23A e seu parágrafo único do projeto de lei número 35 de 2023. Emenda em discussão. Emenda modificativa número 2 em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Emenda aprovada à unanimidade. Em única discussão, a emenda aditiva número 3, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que adiciona o parágrafo único ao artigo 39 do projeto de lei número 35 de 2023. Emenda em discussão. Emenda aditiva número 3, em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Emenda aprovada à unanimidade. Em única discussão, emenda modificativa número 4, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que altera o artigo 40 do projeto de lei número 35 de 2023. Emenda em discussão. Emenda modificativa número 4, em única votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor.
Emenda aprovada à unanimidade. Em única discussão, emenda modificativa número 5, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que altera os artigos 49 ao 56 e os capítulos 6, 7, 8 e 9 e aditiva os capítulos 10, 11 e 12 do projeto de lei número 35 de 2023. Emenda em discussão. Emenda modificativa número 5, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda aprovada à unanimidade. Em única discussão, emenda modificativa barra aditiva número 6, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que altera o artigo 59 do projeto de lei número 35 de 2023. Emenda em discussão. Emenda modificativa aditiva número 6, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda aprovada à unanimidade. Em única discussão, a emenda modificativa número 7, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que renumera os artigos 49 ao 56 e 57 ao 74 do projeto de lei 35 de 2023. Emenda em discussão. Emenda modificativa aditiva número 7, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda aprovada à unanimidade. Em primeira discussão, conforme emendado, o projeto de lei número 35 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências. Projeto em discussão. Projeto de lei 35 de 2023, em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei aprovado à unanimidade. Aproveito para convidar os colegas vereadores para a sessão extraordinária, em seguida a sessão ordinária da próxima terça-feira, para a segunda votação, conforme emendado do projeto de lei 35 de 2023. Registro que estão presentes 6 vereadores, além de mim, presidente. E também ressalto que na segunda votação votaremos e discutiremos somente o projeto de lei. Obrigado, boa noite a todos, servidores, colegas vereadores, todos que estão nos ouvindo e assistindo. Declaro encerrada a sessão às 22h39. Boa noite a todos.